Nietzsche não enlouqueceu apenas por fragilidade ou destino biológico. Sua mente mergulhou em territórios que poucos ousaram tocar, territórios onde a razão se dissolve e a alma é desnudada diante do mistério mais cru da existência. Hoje, você será guiado até essas fronteiras invisíveis, onde a loucura deixa de ser apenas desordem e se torna um enigma existencial. E no final desta jornada, uma técnica rara, profundamente transformadora, será revelada, capaz de ativar em você uma centelha do mesmo poder que Nietzsche ousou tocar. Você já se perguntou o que acontece quando um ser humano vê o mundo inteiro como máscara? Quando descobre que as verdades que sustentam a vida não passam de ilusões frágeis, prontas para ruir ao primeiro sopro de consciência? Nietzsche ousou arrancar esse véu, e ao fazê-lo, viu o abismo sorrir de volta. Esse conteúdo não é apenas filosofia, é um mergulho nas sombras da mente humana, onde se escondem códigos esquecidos, chaves que a maioria prefere ignorar. Você está pronto para atravessar essa travessia? O senso comum dirá que Nietzsche enlouqueceu por causa da sífilis, que sua decadência foi apenas médica, fisiológica. Mas essa é a leitura rasa, a versão confortável. A verdade é que a mente de Nietzsche foi dilacerada pelo peso de uma visão que quase ninguém suporta. Ele não viu apenas uma doença, viu a dissolução do sentido, viu o colapso dos deuses e das certezas, e a revelação de que o homem está sozinho diante do nada. Isso não é apenas história, é um chamado. Imagine sentir dentro de si que tudo aquilo que chamamos de moralidade não passa de invenção coletiva, de padrão inconsciente herdado, e que a famosa frase "Deus está morto" não é apenas provocação, mas um diagnóstico ontológico. Nietzsche foi um cirurgião da alma humana, mas ao abrir o corpo da realidade, encontrou não apenas carne, mas vazio. É como se ele tivesse visto a estrutura da matrix existencial, sem nunca poder voltar atrás. E se eu lhe dissesse que a loucura de Nietzsche não foi uma queda, mas um transbordamento, sua mente foi uma taça que não suportou conter o vinho da eternidade. Ele entrou em contato com algo que Jung chamaria de arquétipo avassalador, a totalidade da sombra humana e divina, colidindo no coração de um só homem. Essa experiência, que muitos chamariam de delírio, pode também ser lida como um êxtase espiritual que o corpo não conseguiu sustentar. A maioria vive de olhos fechados, anestesiada pelos hábitos, repetindo frases herdadas e seguindo papéis que nunca escolheu. Nietzsche foi o desvio, o homem que disse não, que rasgou a cortina e viu que por trás dela não havia um Deus paternal, mas um espelho vazio que devolvia apenas o rosto humano. A loucura, nesse sentido, não é falha, mas consequência de ver demais. Já percebeu como o mundo teme quem ousa pensar além? Como aqueles que tocam verdades profundas são muitas vezes taxados de loucos, perigosos ou irrelevantes. A sociedade prefere os que se mantêm nos limites da normalidade, mas Nietzsche foi além do homem, um prenúncio do que ele mesmo chamou de Übermensch, o além do homem. Mas essa travessia tem um preço: enfrentar o deserto existencial sem garantias, sem mapas, sem consolo. Sinta em seu corpo agora. O que seria encarar a vida sem nenhum sentido pronto? Se nada tivesse valor absoluto, se tudo fosse construção, como você escolheria viver? Esse é o peso que Nietzsche carregou. E talvez sua mente não tenha colapsado por fraqueza, mas por intensidade. É como se sua consciência tivesse acessado frequências para as quais o corpo humano ainda não estava preparado. Nietzsche escreveu sobre a vontade de poder como força vital, como o impulso que move tudo. Mas e se essa força, quando percebida em sua totalidade, fosse excessiva demais para caber em uma mente individual? É como tentar conter um oceano dentro de um copo. O que a ciência chamou de loucura talvez seja apenas o transbordar do inominável, um excesso de real, impossível de ser digerido pela psique comum. Pense em você mesmo.
Quantas vezes já sentiu que havia algo maior, algo que escapava das palavras, algo que quase enlouquece só de ser pressentido? Nietzsche mergulhou de cabeça nisso. Ele viveu o paradoxo do humano que tenta carregar o divino. Seu colapso é também um espelho. Até onde você estaria disposto a ir em busca da verdade? Muitos estudiosos discutem se Nietzsche enlouqueceu por sífilis, por genética, por traumas, mas e se sua loucura foi o preço inevitável de sua coragem filosófica? Ele ousou dizer o que ninguém queria ouvir, ousou olhar para a escuridão da existência sem pedir permissão a nenhuma religião, a nenhum dogma. Ao dizer que Deus está morto, ele não matou apenas um símbolo externo. Ele abriu caminho para que o homem se tornasse criador de si mesmo. Esse caminho, porém, é perigoso. O homem que se torna criador deve suportar a responsabilidade de ser o autor de sua própria existência, sem muletas, sem garantias cósmicas. Esse fardo esmagaria quase qualquer um. Nietzsche foi esmagado, mas sua queda deixou uma trilha de fogo para aqueles que ousam segui-lo. Sinta a vibração dessa revelação. A loucura não é apenas doença, é também linguagem do inconsciente profundo. É o modo como a psique lida com verdades maiores do que ela. Jung dizia que a sombra, quando não é integrada, toma conta da alma. Nietzsche encarnou isso. Sua obra é um campo de batalha entre luz e sombra, entre a possibilidade do além do homem e o peso do abismo. E você, ao ouvir essas palavras, também começa a sentir o eco desse mesmo chamado. Porque a questão não é porque Nietzsche enlouqueceu, mas o que a sua loucura revela sobre você. Ele foi um mensageiro extremo, um sinal do que acontece quando a mente humana toca os limites do real. Agora, imagine-se de olhos fechados. Diante de você há um abismo profundo, escuro, silencioso. Esse é o mesmo abismo do qual Nietzsche falou. E ele nos deixou uma chave. Quem olha para o abismo por muito tempo, o abismo olha de volta. O que acontece dentro de você quando esse olhar retorna? Talvez a verdadeira loucura não seja perder-se no abismo, mas nunca ousar fitá-lo. Nietzsche ousou. Ele atravessou o véu. E o que trouxe de volta não foi uma resposta, mas um chamado. O chamado para que cada ser humano desperte sua própria vontade de poder, crie seus próprios valores e se torne o autor de sua própria existência. Mas o que vem agora vai além de tudo isso, porque existe um código oculto ainda não revelado, um ponto de ativação que Nietzsche acessou sem volta. E quando você tocar esse mesmo código, descobrirá que sua vida inteira foi apenas um ensaio de algo maior. E mesmo assim, isso é apenas a superfície, porque o que está escondido vai além da filosofia, além da psicologia, além das palavras. É uma vibração que atravessa o tempo e que agora começa a ressoar dentro de você. Nietzsche foi um homem que se deixou atravessar pelo excesso. Sua mente não se contentava em mastigar pequenas verdades. Ela queria engolir o universo inteiro. Quando ele escreve sobre o eterno retorno, não está propondo apenas uma teoria filosófica, mas sim uma prova de resistência existencial. Imagine viver sua vida infinitas vezes, sem mudança, sem alívio, repetindo cada dor e cada alegria. Quem poderia suportar essa ideia sem enlouquecer? O eterno retorno é um teste, uma alquimia da alma, e Nietzsche o lançou contra si mesmo, como lâmina afiada. Não é acaso que sua mente tenha estremecido, é natural que diante da eternidade repetida, a razão humana ceda. Talvez a loucura tenha sido a única saída para escapar do peso de uma vida que se torna espelho infinito. Há algo de profundamente humano nesse colapso, porque em nós também habita a tensão entre suportar a vida ou fugir dela. Muitos escolhem o entorpecimento, anestesiando a dor com distrações, medos ou máscaras sociais. Nietzsche, ao contrário, se recusou a anestesiar-se. Ele quis a vida inteira, nua, crua, até suas vísceras. Essa decisão radical foi tanto sua força quanto sua perdição.
E é por isso que sua trajetória ecoa em nós com tanto poder, porque vemos nele uma coragem que quase ninguém tem e, ao mesmo tempo, uma queda que todos temem. Sua loucura não o distancia de nós. Ela nos revela o risco que corremos quando ousamos pensar de verdade. A imagem de Nietzsche acariciando um cavalo em Turim, chorando desesperadamente, tornou-se símbolo de sua ruptura final. Mas essa cena pode ser lida de outra forma. Não é apenas o colapso de um homem, mas um ato de compaixão transcendental. Ele, que denunciara a moral cristã como invenção, naquele momento encarnava uma piedade universal, um amor que ultrapassa conceitos e que toca até os animais. É como se sua mente tivesse quebrado, mas sua alma tivesse se aberto em um gesto cósmico. Aquele abraço ao cavalo é também um abraço ao sofrimento do mundo. É possível que ali Nietzsche não tenha se perdido, mas sim se dissolvido no mistério do todo. O niilismo que Nietzsche denunciou não era uma teoria externa, era uma experiência pessoal. Ele sentiu na carne o vazio de uma vida sem fundamentos absolutos. Quando disse que Deus está morto, não estava celebrando uma vitória contra a fé, mas reconhecendo o desamparo de uma humanidade órfã. Essa consciência pode ser libertadora, mas também devastadora. E talvez a loucura de Nietzsche tenha sido a encarnação extrema desse desamparo, a prova de que o humano sozinho, sem raízes no eterno, pode se despedaçar diante da própria liberdade. Esse é o risco de encarar o nada de frente. Ou você o transforma em potência, ou ele o engole. E aqui surge a chave: transformar o nada em potência. Nietzsche queria que o homem fosse capaz de criar novos valores, não a partir de mandamentos externos, mas da própria vontade de poder. A loucura, nesse sentido, mostra a dificuldade quase impossível dessa tarefa. Como criar valores a partir do nada, sem ser tragado pelo vazio, ele tentou. Sua vida foi o laboratório dessa criação. Seus livros são o testemunho do combate, mas sua mente, exausta, não suportou. Isso não diminui sua obra, pelo contrário, mostra que ele viveu até as últimas consequências o que ensinava. Jung compreendeu essa dinâmica de outro modo. Para ele, a loucura de Nietzsche foi o resultado de um confronto direto com o inconsciente coletivo, sem mediações, sem símbolos, que pudessem traduzir a energia bruta do arquétipo. É como se Nietzsche tivesse acessado os deuses antigos, mas sem rituais, sem mitos, sem proteção. A energia o inundou e quebrou sua psique. Esse olhar nos mostra que a mente humana precisa de símbolos, precisa de alquimia para transformar a força bruta em significado. Nietzsche, ao destruir os símbolos antigos, ficou exposto ao absoluto sem véus. Isso é iluminação ou é insanidade? Talvez seja os dois ao mesmo tempo. Quando pensamos em loucura, imaginamos desordem. Mas e se a loucura for, em certos casos, uma forma de ordem superior, inacessível à mente comum? O que para nós parece fragmentação pode ser, para o sujeito, uma expansão em direções que não conseguimos compreender. Nietzsche pode ter se desintegrado para nós, mas quem garante que, dentro dele, não houve um salto para uma outra dimensão de percepção? Há tradições místicas que chamam esse estado de êxtase, de arrebatamento, e que veem na dissolução do ego não uma doença, mas um renascimento. A fronteira entre gênio e loucura sempre foi tênue. Grandes visionários da história atravessaram crises semelhantes. O que diferencia Nietzsche é a intensidade com que ele escreveu cada passo desse processo. Seus livros não são apenas filosofia, são registros de uma alma em combustão. Ler Nietzsche é sentir o cheiro da fumaça de uma mente incendiada. E esse incêndio continua a nos aquecer e queimar até hoje, porque ele tocou algo universal, a luta entre o desejo de sentido e a evidência do vazio. Você já sentiu esse fogo dentro de si? Já percebeu como, em certos momentos, a vida parece insuportável em sua falta de respostas?
mas ao mesmo tempo irresistível em sua beleza. Esse é o paradoxo nietzschiano. Amar a vida apesar de tudo, até suas dores, até sua falta de sentido. O amor fati, o amor ao destino, é a resposta que Nietzsche deu ao vazio. E é esse amor que pode transformar a loucura em sabedoria. Não é uma fórmula fácil, é um salto, e poucos ousam dá-lo. A cena do cavalo de Turim pode ser vista também como um arquétipo de rendição. Nietzsche, o crítico implacável, o destruidor de ídolos, naquele instante se entrega. Ele não luta mais contra o mundo, ele chora com o mundo. Essa imagem é poderosa porque mostra que mesmo o espírito mais duro precisa, em algum momento, dissolver-se em compaixão. Não é fraqueza, é transfiguração. Sua mente pode ter se quebrado, mas sua alma alcançou algo que talvez palavras nunca expliquem. Na alquimia, há o conceito de solve et coagula, dissolver para depois recompor. A vida de Nietzsche pode ser vista como esse processo. Sua mente se dissolveu, mas sua obra permaneceu como cristalização desse processo. É como se sua loucura fosse a matéria-prima e seus livros a pedra filosofal. Essa leitura muda tudo. Não se trata de um fim trágico, mas de uma transmutação. E quem lê Nietzsche participa dessa mesma alquimia, sentindo em si mesmo o processo de dissolução e recomposição. Mas o que isso revela para nós hoje? Revela que viver com intensidade é perigoso, mas é também a única forma de viver plenamente. Nietzsche pagou com a mente por não aceitar uma vida morna, uma existência de repetição automática. Sua loucura é também um espelho para nós, mostrando o preço de viver de verdade. Você está disposto a pagar esse preço? Está disposto a encarar suas sombras até que elas o devorem ou o transformem? A vontade de poder em Nietzsche não é dominação sobre o outro, mas expansão da própria vida. E essa expansão exige suportar o caos. Talvez sua loucura tenha sido a última expansão, a que ultrapassou os limites do humano. Viver com intensidade é aceitar que não haverá garantias, que a linha entre grandeza e destruição é tênue. Nietzsche caminhou nessa linha até o fim e caiu. Mas sua queda foi tão luminosa que continua a iluminar. E quando olhamos para sua obra, percebemos que a loucura não apagou seu legado. Ao contrário, intensificou-o. Há uma estranha aura nos livros escritos pouco antes de seu colapso, como se fossem palavras arrancadas da beira do abismo. Essas palavras ressoam porque não vêm de teorias frias, mas da experiência direta do limite. Elas carregam a vibração do real. Por isso ainda nos perturbam, ainda nos acordam, ainda nos fazem tremer. Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Sua loucura pode ter sido esse caos levado ao extremo. Mas não podemos esquecer da estrela. A estrela continua a dançar em seus textos, em suas ideias, em cada leitor que se deixa tocar por sua ousadia. Essa estrela não pertence apenas a ele. Pertence a todos que se atrevem a atravessar a noite escura da alma. E quando pensamos na figura de Nietzsche enlouquecido, precisamos ver também o símbolo do além do homem. Talvez sua mente não tenha suportado porque ele tentou viver antes do tempo o que a humanidade ainda não estava pronta para viver. Ele foi um profeta do futuro, um viajante que viu o que ainda não existia. O preço foi alto demais. Mas alguém precisava abrir essa porta e ele abriu. O impacto de sua loucura sobre nós é este: lembrar que toda busca radical por sentido pode nos despedaçar, mas também pode nos recriar. Nietzsche foi despedaçado, mas seu legado nos recria até hoje. Ele não nos dá respostas fáceis. Ele nos lança ao vazio e nos obriga a criar. Isso é mais difícil do que qualquer dogma, mas também mais libertador. E se sua loucura for, no fundo, um aviso de que não basta destruir valores antigos sem construir novos, um aviso de que quem olha para o nada precisa ter força para moldar dele uma forma. Nietzsche mostrou os dois lados, a força de quem ousa criar e a ruína de quem não suporta o peso da criação.
esse é o desafio que ele nos deixou, mas o que vem agora vai além de tudo isso. Porque o enigma de Nietzsche não terminou em Turim. Ele continua vivo, pulsando em cada mente que ousa atravessar o véu da normalidade. Sua loucura não foi um fim, mas um portal. E aqueles que ousarem entrar nesse portal, talvez descubram que a verdadeira insanidade não é perder a razão, mas viver uma vida sem jamais perguntar quem realmente somos. Nietzsche, em sua travessia, deixou um eco que não é apenas filosófico, mas visceral. A loucura que o atingiu é muitas vezes lida como fracasso, mas talvez seja a consequência inevitável de um espírito que ousou ir além de onde a humanidade estava preparada. Ele abriu a carne da realidade sem anestesia, tocou as veias pulsantes do nada e do infinito ao mesmo tempo. Esse choque entre o vazio absoluto e a vida em sua plenitude é insuportável para a mente comum. Não é estranho que seu corpo tenha se curvado, sua razão tenha estourado como corda tensionada demais. Mas nesse rompimento há também uma revelação. A mente humana tem limites, e o contato direto com o sem fundo pode quebrar qualquer estrutura. E, no entanto, seu rompimento não o diminui. Pelo contrário, o torna ainda mais arquetípico, porque todos nós carregamos dentro de nós uma linha tênue entre sanidade e abismo. Quantas vezes, em momentos de dor extrema ou de êxtase intenso, sentimos que poderíamos pirar? Quantas vezes a realidade pareceu grande demais para ser suportada? Nietzsche apenas atravessou essa linha, viveu até a última gota esse risco que todos sentimos. Sua loucura nos espelha. Ela diz: isso também é você, só que mais profundo, mais cru, mais sem máscara. O fascinante é que Nietzsche não apenas viveu esse limite, ele o escreveu. Seus livros são como diários de um explorador que caminha rumo a um vulcão ativo. Cada aforismo é um fragmento de lava solidificada, um pedaço do incêndio interior que o consumia. Ler sua obra é sentir essa lava ainda quente, queimando os dedos da alma. Essa é a razão pela qual, mesmo depois de sua queda, sua filosofia continua viva. Ela não é teoria morta, é testemunho ardente. Não são palavras distantes, são labaredas. Quando ele fala do Übermensch, o além do homem, não é apenas metáfora de grandeza, é tentativa de mapear uma evolução psíquica. Mas o paradoxo é que esse além do homem ainda não existe. É uma figura que aponta para o futuro, uma promessa que sua própria mente tentou encarnar. Isso explica em parte sua loucura. Nietzsche tentou viver como se já fosse possível existir para além do humano comum, mas o corpo e a psique ainda pertenciam ao presente. Ele colapsou porque quis habitar o amanhã dentro do hoje. Esse gesto de viver no futuro é perigoso. Todo visionário paga o preço de carregar em si uma energia que o tempo ainda não suporta. É como tentar respirar um ar que ainda não existe. A consciência dele foi forçada a expandir-se além da medida, e essa expansão rompeu suas costuras. O que chamamos de insanidade pode ser justamente esse excesso, não o vazio, mas o transbordamento de algo que a estrutura não consegue conter. Essa visão nos permite compreender que sua loucura não foi derrota, mas iniciação. Ele atravessou o limiar da razão e entrou em territórios que só podem ser descritos por símbolos, sonhos e silêncio. Não por acaso, Jung via em Nietzsche uma espécie de mártir da consciência moderna, aquele que sacrificou a si mesmo para mostrar o preço da individuação sem guia. Em outras palavras, Nietzsche foi o xamã sem tribo, o iniciado sem ritual, o profeta sem altar. E nós, ao olharmos para sua trajetória, somos convidados a não repetir seu destino, mas a aprender com ele. Sua queda nos mostra que enfrentar o vazio exige preparação, exige alquimia interior, exige símbolos que sustentem a travessia. Sem isso, a mente racha. Esse é um aviso oculto. Não basta destruir velhos deuses, é preciso criar novas formas para que a alma não fique nua diante do abismo. Nietzsche
viveu a nudez absoluta e sua mente se partiu. Mas essa nudez também nos dá lições, porque há em todos nós uma busca por autenticidade, por arrancar máscaras, por viver sem ilusões. Só que raramente pensamos no que acontecerá se realmente arrancarmos tudo. Nietzsche nos mostra a consequência. Ele é o exemplo extremo de quem tirou todos os véus de uma só vez. A questão é, estamos prontos para isso? Ou precisamos aprender a arrancar véu por véu em um processo mais humano, mais compassivo, mais suportável? A história do cavalo de Turim, aquele momento em que Nietzsche se desmancha em lágrimas diante do sofrimento de um animal, é talvez o ponto culminante desse excesso. Ali, toda a dureza de sua filosofia se desmancha em compaixão. É como se o filósofo que criticava a moral da piedade se dissolvesse em piedade pura. Esse paradoxo é profundamente simbólico. O homem que proclamou a morte de Deus, naquele instante, encarnou algo mais próximo de Cristo do que muitos religiosos jamais viveram. Sua loucura, nesse sentido, é também revelação espiritual. Nietzsche foi filósofo, mas também foi místico, ainda que negasse essa palavra. Sua experiência não se limitou à razão, ela tocou o inefável, e o inefável não cabe em conceitos. Por isso, sua linguagem é feita de aforismos, fragmentos, explosões. Sua mente não podia organizar o infinito em tratados sistemáticos. Só podia cuspir relâmpagos. E esses relâmpagos continuam a nos atingir, porque carregam uma energia que vem de além da razão. Essa energia é perigosa. Ler Nietzsche sem estar preparado pode ser como olhar diretamente para o sol. É por isso que tantos o interpretam mal, reduzindo-o a caricaturas. O filósofo do pessimismo, o profeta do niilismo, o precursor do individualismo radical. Mas suas palavras exigem um olhar mais profundo. Ele não queria a destruição pela destruição. Ele queria a transmutação. Seu problema é que essa transmutação ainda não estava madura em seu próprio ser. Ele queimou no processo. No entanto, ao queimar, deixou cinzas férteis. Muitos pensadores e buscadores depois dele colheram dessas cinzas novas formas de pensar, novas possibilidades de ser. A psicanálise, o existencialismo, a filosofia moderna, todos beberam desse fogo. Nietzsche, ao se despedaçar, se tornou semente. E é assim que sua loucura se torna paradoxalmente fecunda. O que parecia fim foi, na verdade, início. Podemos então olhar para sua trajetória como mito, o mito do homem que ousou atravessar o limite e pagou o preço. Todo mito tem esse padrão. O herói desce ao inferno, enfrenta monstros, perde algo essencial, mas deixa para trás um tesouro para os que virão. Nietzsche desceu, enlouqueceu, mas deixou o tesouro de uma filosofia que continua a incendiar consciências. E talvez a pergunta mais profunda não seja por que Nietzsche ficou louco, mas por que nós, que o lemos, ainda permanecemos sãos? Ou será que não permanecemos? Porque cada vez que alguém se deixa tocar de verdade por suas ideias, algo dentro se rompe, algo se desloca, algo enlouquece um pouco. Talvez não estejamos tão distantes dele quanto pensamos. Talvez a loucura de Nietzsche esteja espalhada em pequenas doses dentro de cada leitor que ousa segui-lo. Essa é a estranha magia de sua obra. Ela não termina nele, ela continua em nós. Ele foi o iniciador, mas a iniciação só se completa quando alguém aceita carregar a tocha. Sua loucura nos dá essa escolha: repetir a normalidade sem brilho ou arriscar-se na intensidade que pode enlouquecer, mas também pode libertar. O caminho não é seguro, mas é vivo. E aqui surge um paradoxo sublime. Nietzsche, que morreu mentalmente aprisionado, deixou em seus livros o maior convite à liberdade. Sua mente caiu, mas sua palavra continua a nos levantar. Esse é o mistério da alquimia. Do chumbo da loucura brotou o ouro da consciência, e esse ouro não é para ser contemplado apenas, é para ser incorporado, vivido, transmutado dentro de cada um de nós.
Pense agora, o que significa para você olhar para o abismo e permitir que ele olhe de volta? Não é apenas metáfora, é prática existencial. O abismo é a vida nua, sem garantias, sem ilusões. Quem suporta esse olhar pode enlouquecer, sim, mas também pode despertar para uma forma de vida mais autêntica, mais radical, mais próxima do que Nietzsche chamava de amor fati. E o que virá depois disso não pode ser descrito com palavras. Nietzsche tentou, e sua mente se partiu. Nós tentamos, e nossas palavras gaguejam, mas talvez não sejam as palavras que importam, e sim a vibração que fica. Essa vibração é o verdadeiro legado de Nietzsche, uma energia que atravessa séculos, que ainda ressoa em cada alma inquieta, que ainda pergunta em silêncio: você suportará criar a si mesmo? E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Porque o que ainda pulsa por trás da loucura de Nietzsche não é um enigma resolvido, mas um portal aberto. Um portal que continua chamando e que só pode ser atravessado por quem aceita perder o chão para talvez encontrar asas. E já vou entregar o presente, a técnica rara e profunda que vai ativar seu potencial interior de acordo com este tema. O que acabou de atravessar aqui não foi apenas uma narrativa sobre a vida de Nietzsche, mas um mergulho em um território onde razão e loucura se dissolvem para revelar verdades invisíveis. A dor que antes parecia difusa, agora tem contorno. A angústia sem nome agora é reconhecida como campo energético, força vital que pulsa sob cada pensamento e cada crença. Tudo o que parecia apenas psicológico se revela como vibração, consciência, vontade de poder em movimento. É como se a própria vida tivesse retirado o véu e mostrado que o abismo nunca foi ausência, mas fonte de energia bruta, esperando para ser transmutada. O caminho da consciência existe, e ele começa dentro de você. Se chegou até aqui, comenta: eu abraço o abismo. Essa é a chave que sela o campo e mostra quem está realmente comprometido em ativar a própria potência interior. Se desejar continuar acessando estas verdades que poucos ousam explorar, conecte-se com este campo inscrevendo-se no canal. Aqui, o pensamento desperto encontra espaço para expandir-se, livre das correntes do senso comum. Gratidão por estar aqui, por atravessar este abismo e enxergar além do que muitos ignoram. Presente final, técnica iniciática nietzschiana, o abraço do abismo. Preparação mental. Sente-se em silêncio e respire lentamente. Permita que um leve desconforto ou vazio interno venha à tona. Não fuja, apenas reconheça. Olhar interior. Visualize esse vazio como um grande abismo diante de você. Sinta o frio, o peso, a estranheza. Ativação da vontade de poder. Imagine uma chama ardente nascendo em seu peito e se projetando em direção ao abismo. Essa chama não o destrói, ela ilumina o escuro. Ancoragem. Corporal. Abra os braços como quem acolhe o invisível. Inspire profundamente e, ao expirar, declare mentalmente: do abismo eu crio força. Eu sou o sentido que me sustenta. Integração final. Feche os olhos e sinta o fogo do peito se expandindo por todo o corpo. Visualize passado, presente e futuro se reorganizando em um só fluxo de potência. Essa técnica é uma semente nietzschiana. Ao praticá-la, cada fibra do seu ser se realinha com a coragem de criar o próprio destino. Parabéns por ter chegado até aqui. A travessia que começou neste vídeo continuará pulsando em você até o próximo encontro.